Bom, vou passar a palavra então para a professora Daniela, professor Rafael, que vão conduzir aqui esse encontro com vocês. Só um recadinho rápido: no final, a gente vai colocar para vocês no chat um link para vocês preencherem e a gente vai ter um sorteio de um livro. Depois a gente vai contar qual que será esse livro aí para vocês. Então, vocês podem participar da palestra e depois só fiquem atentos para preencher o link que a gente vai colocar no chat. Professora Daniela, professor Rafael, muito obrigado. Passo a palavra para vocês. Boa noite a todos, a todas. Primeiramente, agradeço a audiência, né? Que privilégio tê-los aqui. O tempo da gente é tão importante e hoje a gente precisa selecionar tanta informação disponível, fazer essa curadoria para filtrar coisas boas. Então, é uma responsabilidade nossa de passar informações boas e também da gente compartilhar, porque no final a gente vai abrir também para perguntas, fazer um bate-papo, trocar ideias. Então, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês, aos que assistirão depois também. Agradeço a FIA a oportunidade da gente poder desenvolver essa aula. Eu e o professor Rafael desenvolvemos esse conteúdo que nós somos técnicos também, mas nós preferimos desenvolver um conteúdo comportamental. E a gente vai explicar por que o comportamental é tão importante na nossa carreira. E ao longo desse bate-papo, nós vamos trazer dados para vocês sobre carreira, Fórum Econômico Mundial, relatórios de consultorias, relatórios institucionais que apontam o futuro do trabalho e o presente, para a gente poder entender a dinâmica dessas mudanças que a gente tem apreciado. Algumas nos atropelam e a gente não tem o que fazer, precisa se adaptar para ficar bem. Muitas oportunidades também existem e é bom que a gente enxergue, e isso vale para todo o mercado. Só que a gente vai fazer o link trazendo para o mercado de seguros, que é um mercado punjante, né? Um mercado que a gente vai mostrar aqui alguns números também, que ele tem muita coisa para oferecer, muita oportunidade de carreira. E nós vamos passar também por uma questão muito interessante que o Rafael vai trazer para a gente, porque ele vivenciou isso na prática, uma mudança, né, de trabalhar tanto em grandes empresas, como também hoje empreender, né, em grande empresa. Então, mostrar que existem várias oportunidades, porque a gente às vezes fala que não tem tanto trabalho, aliás, não tem tanto emprego, mas trabalho nunca houve tanto. Né? Existe muita demanda, muitas dores a serem sanadas, muitas oportunidades de entrega. E os modelos de trabalho vão mudando. E a gente precisa repensar nossa carreira ao longo da nossa vida, que vai ser longa. Né? Nós temos aí a questão da longevidade, e isso nos faz, talvez, repensar mais de uma carreira ao longo da vida. É um outro modelo, né? Então a gente precisa ter uma mente mais aberta para essas possibilidades de testar até novas profissões, novos caminhos, novos processos. Tudo é possível. O importante é a gente estar vivo e a gente estar fazendo o que gosta também. E é sobre isso que a gente vai falar. Então vai ser não só uma aula com slide aqui para vocês acompanharem, como também um bate-papo, porque a gente acha também que a prática é muito importante e a gente precisa conciliar o que a gente vai trazer de teoria do que está acontecendo no mundo hoje, que são os dados que as pesquisas nos mostram, e na prática, como que isso se verifica, trazendo exemplos, compartilhando com vocês, e vocês podem já ir colocando no chat comentários, sugestões, experiências, dúvidas, porque aí no final a gente vai aproveitar para tentar responder juntos todas elas, né? Espero que a gente consiga respondê-las. Então, pessoal, eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês para a gente iniciar. Deixa eu compartilhar. Pronto, tá aparecendo para vocês a apresentação? Tudo certo. Legal, beleza. Então, o nosso tema são os desafios do profissional, tanto de seguros quanto de previdência, né? Aqui a gente entende todo um cenário de mercado segurador, que é o mercado que eu e o Rafael temos mais experiência e podemos compartilhar um pouco desse aprendizado com vocês. Só que aí é uma coisa nova para todo mundo, né? As novas competências de um mercado que está em transformação, né? Como se não bastasse que nós tenhamos que aprender habilidades que antes nem eram requeridas ou existiam, ainda temos um mercado que se transforma para além da nossa competência profissional. E as duas coisas juntas, como que a gente consegue ficar bem
sobreviver e crescer também, né? Porque todo mundo quer crescer, então como que a gente pode? O professor Luporini falou, né, de alguns exemplos, a prata da casa, aquela pessoa que se dedica, que entrega mais do que a média, que está acima da média, essas pessoas têm uma posição de destaque porque fazem mais e são reconhecidas por isso. Uma hora a conta chega, né? E uma conta positiva. Se você tem plantado sementes, uma hora você vai colher. Então a gente tem que fazer por nós mesmos, né? Para sermos cada vez melhores, estarmos com a consciência tranquila de fazer uma boa entrega, fazer com muito carinho. Por isso que é muito importante também a gente gostar do que faz, procurar conciliar o nosso trabalho com o nosso propósito de vida, aquilo que brilha aos nossos olhos, porque aí vai ser muito mais leve essa entrega. Vai ser algo que você faz espontaneamente, com muito prazer, e isso a gente vai conquistando conforme a gente vai se sentindo cada vez mais conhecedor daquele tema, cada vez com mais autoridade, embora a gente sempre possa aprender, porque a aprendizagem é constante, quanto mais a gente aprende, menos a gente sabe, né? Porque não tem fim, mas sempre é bom essa experiência de estar vivo, né? Então vamos lá, vamos falar aqui do cenário global, né? Começando por um cenário global, a gente tem um mundo do trabalho em transformação, e quando a gente fala de trabalho, é algo muito importante para as pessoas, né? Todo mundo fala minha vida profissional, minha vida pessoal, e o trabalho, ele é tão relevante que ele ocupa boa parte das nossas horas, né? Acaba ocupando até mais do que a própria vida pessoal, do que a própria família, o próprio descanso, as horas que a gente dedica ao nosso trabalho ao longo de toda uma vida é algo muito importante, que precisa ser olhado com muito empenho, com muito carinho, é uma construção muito importante de carreira. E isso sendo tão relevante e importante, fazendo parte de quem nós somos, muitas vezes tem pessoas que se identificam pela sua função, né? O que você é. Você não fala, eu sou a Daniela, você fala o que você ocupa ali de função. Isso acaba virando uma identidade e a gente dá uma importância muito grande, né, para esta entrega, para esta utilidade que o trabalho nos faz, que também nos realiza. Mas a gente verifica que isso está mudando de forma acelerada, né? Então, em todos os setores, na verdade, não só no setor de seguros, ele não é uma exceção, são em todos os setores. E aí, o que vem de fora transformando este mercado? Nós temos o avanço da tecnologia, da inteligência artificial, trazendo produtividade, ganho de escala para as atividades repetitivas, nos fazendo sair da zona de conforto, de ter um pensamento mais crítico e pensando um pouco mais estrategicamente, nos incomodando a ocupar mais espaços. É uma dor que vem para crescimento. Temos mudanças demográficas, nós temos aí várias gerações convivendo, porque hoje as gerações elas estão mais aceleradas, né? Então daqui a pouco já muda a letra, é Y, Z, Millennial, então é todo mundo convivendo na mesma empresa, na mesma situação econômica. Isso é muito rico porque traz vários pensamentos e a gente vai falar das competências, né? Como que a gente lida com isso. Além do que, quando a gente fala também de mudança demográfica, tem a questão da longevidade, do quanto estamos vivendo mais e o quanto nós vamos ter que nos manter ativos ao longo desta vida longeva. Isso significa ter mais de uma carreira, né? Isso mudou. As expectativas dos consumidores mais exigentes, nós somos consumidores, então nós estamos mais atentos, mais informados, com mais acesso a dados, a informações, a comparação e mais voz. Então, essa visão do cliente é algo relevante nas entregas da nossa vida profissional. E no setor de seguros e previdência, é ainda mais urgente essa transformação. Por quê? Eu vou começar até aqui do final do slide. Se vocês observarem esse último número aqui, a meta para o PIB de seguros no Brasil é de 10% até 2030. Esta é a meta colocada pela CNSEG, a Confederação Nacional de Seguros. Hoje a gente está na casa dos 6,5%. É quase que dobrar. E nós estamos em 2026, né? Então, veja, olha que meta ousada, tomara que dê certo. Para a gente alcançar uma meta dessas, que é um programa de desenvolvimento do mercado segurador, o PDMS, a gente tem que agir diferente, porque se a gente agir da mesma forma, os resultados serão os mesmos. Para eu atingir algo diferenciado, e nessa estrutura de quase dobrar, eu tenho que dobrar competência, dobrar aceleração digital, o mercado vai fazer isso. E se a gente não acompanhar, a gente vai ficar aquém. Então, esse mercado, ele busca que a gente tenha essa resposta. Não adianta a gente reagir, ser reativo, porque o mercado vai andar de qualquer jeito,
né? A tecnologia, ela já não é coisa de hoje, já é coisa que vem há muito tempo. Quantas profissões mudaram ao longo de tantas décadas atrás, né? É mais um movimento agora, né? Só que a gente está nele, então parece que ele é maior, né? Então a gente precisa interagir bem com isso e olhar as oportunidades que toda mudança sempre gera. E aqui a gente tem alguns dados do Fórum Econômico Mundial, no relatório sobre o futuro do trabalho, que fala que 39%, vamos arredondar para 40%, das competências estão em transformação. Então, tudo aquilo que já foi importante, quase metade não será mais, porque outras habilidades estão vindo. Então, a gente tem que mudar a nossa cabeça. A gente tem que repensar agora o que é uma entrega. Às vezes a gente pode até pensar, poxa, uma entrega é fazer o que mandam. Eu faço tudo o que pedem, mas isso é o mínimo. Talvez espera-se que você seja mais resolutivo, criativo e traga mais iniciativas e resolva problemas sozinho. Isso vai dar muito mais desenvoltura para a tua carreira. Então, competências que antes talvez não fossem tão exigidas quanto hoje são. Mais de 78 milhões de empregos estão sendo criados, apesar da tecnologia defasar algumas posições de trabalho que vão, com o tempo, diminuindo a sua importância, outras tantas novas foram criadas. E esse saldo é positivo, tá? Isso é o que diz o Fórum Econômico Mundial. Dentre as profissões que estão diminuindo e acabando, e as que estão sendo criadas, o saldo é positivo. Tem mais posições, né? Ocupações, funções sendo criadas do que as que estão deixando de existir. E isso nos faz pensar nessas funções, qual a competência que eu preciso ter para exercer uma delas, porque elas trazem aí mais possibilidade de prosperidade. Funções que estão ligadas em dados, inteligência de dados, ligadas no cliente, esse cliente que tem mais poder, né, que você consegue olhar para a experiência e melhorar o consumo, e outras tantas, né? Na verdade, aqui só dando já um spoiler, coisas que têm muito a ver com habilidade comportamental. Isso é o que está sendo exigido, porque a tecnologia, ela fará algumas atividades repetitivas, mas aquilo que é do ser humano, que é a essência do ser humano, o atendimento, né, o pescar ali a necessidade, o olho no olho, isso aí é relevante. Isso, inclusive, ficou mais relevante ainda. Outro dado que o Fórum Econômico Mundial traz é um gap de competências. Então, os empregadores responderam pesquisas, né? O Fórum trouxe essa pesquisa respondida por empregadores do mundo todo com relação às competências requeridas nas novas funções e mesmo nas funções atuais. Só que as competências mudaram, mesmo para as funções que continuarão existindo, continuam, né? Só que os empregadores estão dizendo que 63% eles sentem de gap, que essas habilidades não estão sendo entregues. E é um número muito alto. É um número a se pensar. Então, a gente tem um gap de capacidade profissional. E quando tem gap, tem espaço e tem oportunidade também. Né? E o PIB a gente já tinha comentado. Vamos avançar. O mercado de seguros, ele também cresce e ele exige um novo perfil de profissional. Né? Falando um pouco do setor de seguros, nós temos as informações da própria CNSEG, da SUSEP e de um relatório que é o Digital Insurance América Latina, de que o seguro, como uma ferramenta de proteção social e de gestão de riscos, devolve aos segurados capitais segurados, indenizações proporcionais ali às contratações, mediante a ocorrência dos infortúnios, dos sinistros que alguns sofrem, e esse volume, em 2005, foi de 243,8 bilhões de reais. Isso faz com que, economicamente, injete dinheiro novamente no PIB para a reconstrução de uma empresa que sofreu um dano, uma vida, né, aquela família que ficou sem aquele provedor. Então, isso faz a economia girar. É bom tanto para a empresa quanto para pessoas. O crescimento do setor também em expansão, 8,5% de crescimento em 2025, e como o professor Lupolini falou, as insurtechs, modelos que a gente não falava há algum tempo atrás, essa palavra nem existia, né, de alguns bons anos para trás. Então, insurtechs em alta, olha o volume, né, 370%
de crescimento nas insurtechs no Brasil no primeiro semestre de 2025. E aí a gente tem o sandbox regulatório da SUSEP, no qual sempre estão entrando empresas, né, com oportunidades de produto, jornadas digitais, experiências para o consumidor, trazendo aí soluções diante de uma demanda de um consumidor que às vezes não está sendo atendido pelo mercado tradicional. Então isso ajuda demais. E aí, falando dessas competências, eu vou passar agora a palavra para o Rafa, porque eu queria fazer uma pergunta e queria provocar vocês aqui também no chat. Vocês já viram pessoas que são muito boas no que fazem, muito técnicas, conhecem especialistas aplicadas, realmente procuram aprender sobre aquilo que elas trabalham, entregam o que é solicitado, mas nem todas conseguem ascender a melhores cargos que ganham mais, né? Geralmente essa ascensão se faz galgando cargos de liderança, e muitas pessoas têm essa vontade, e nem todos conseguem. Sim, existe um funil, né? Não tem o mesmo número de oportunidades, mas pessoas muito boas que deveriam subir e às vezes não sobe, porque a gente está falando de competência técnica e ela não é somente ela suficiente, precisa aí trazer o comportamental também. E aí, Rafa, eu te trago então para essa conversa, para você discorrer para a gente aqui sobre esse slide e falar um pouco da sua experiência, que é muito rica. E olhando para a sua trajetória, então, em que momento que você percebeu que você era uma pessoa muito técnica, é ainda, né? Mas que você percebeu que essa sua habilidade técnica no seu início de carreira já não era suficiente para você crescer profissionalmente? Bom, primeiramente, obrigado, professora Daniela, pela oportunidade. Obrigado a todos, professor Luporini, Almir Ferreira, Joyce, Juliana, Arnaldo e a todos os presentes aqui que estão nos ouvindo. Esse é um tema sensacional, né? Porque a gente está falando sobre o ser humano, competências do ser humano, e sobre seguro, que é praticamente sinônimo de solidariedade e um dos pilares da sociedade, né? Então, quando a gente fala sobre essa questão da experiência técnica, eu tenho hoje 38 anos e, como o professor Luporini comentou, estou há 21 anos no mercado de seguros. Então, comecei bem novinho. E quando a gente é novinho, a gente tem as emoções mais à flor da pele, a gente, né, não pensa com a cabeça de quem já tem filho, já tem família. E aí, em que momento que eu percebi que o conhecimento técnico já não era tão suficiente para crescer profissionalmente? E foi em 2011, né? Então isso fazem 15 anos. Eu ganhei um prêmio que foi um curso de técnicas de programação neurolinguística para negociação em vendas. E ali eu tive o primeiro contato com esse assunto, com esse universo de conhecimento que é a programação neurolinguística. Eu fiquei fascinado, porque eu sempre gostei muito de ser humano, de comportamento humano, pessoas, né? Embora a gente seja muito técnico, eu também sou apaixonado e sou da área comercial, né? Por conta disso que eu acabei indo de uma área para outra, mas ali foi o primeiro momento. Eu fiquei fascinado com o que a mente é capaz de fazer, né? E a programação neurolinguística, só por curiosidade, nada mais é do que o estudo da estrutura, da experiência da estrutura subjetiva, né? Então, as experiências que a gente tem na nossa vida, as emoções que a gente sente, somadas com as sensações que a gente tem, ou seja, os canais sensoriais, né? Visão, tato, paladar, audição e olfato, através dos cinco caminhos com contato no mundo, é que a gente vive as emoções e com isso a gente estrutura dentro da nossa mente uma experiência subjetiva. Subjetiva porque cada um, mesmo tendo vivido experiências parecidas, interpretam aquilo emocionalmente totalmente de forma diferente. Então, nesse momento, eu tive um choque. Falei, putz, eu acho que tinha 23, 24 anos, e falei, pô, a gente precisa entender muito sobre a comunicação, os comportamentos, porque se você não souber falar do jeito de que quem está ouvindo gosta de ouvir, e às vezes ele é um cliente, ele é um decisor em que você depende dele, você vai ter mais dificuldade no meio do caminho. Então, esse foi a primeira experiência que eu tive mais impactante. A segunda foi mais ou menos em 2016, 2017, eu já tinha aí meus 27, 28 anos, já estava como gerente comercial na empresa que eu trabalhava,
e houve uma mudança, né, de diretoria, de diretriz, especificamente na minha área. Eu tinha um bom relacionamento com um antigo diretor, um antigo decisor, que tinha uma linha de comunicação, uma forma de tratar as coisas, e eu não percebi a mudança, eu não percebi que o tom tinha mudado. Ou seja, antes tocava forró, agora está tocando piseiro. É parecido, mas cada um tem uma essência diferente. E eu continuei dançando forró no ritmo do piseiro. E aí, numa circunstância daquelas que acontecem no dia a dia, que o comercial vai fazer aquela defesa forte com área técnica, e aí entra o embate, o assunto tem que escalar e a coisa vai subindo, me faltou bastante inteligência emocional, faltou bastante conhecimento comportamental para eu saber tratar alguns assuntos. E isso quase me custou o emprego. Mas, como, né, a gente também tem o lado intuitivo, e também é um lado a ser trabalhado, né? Uma competência a ser trabalhada, eu consegui reverter a situação. É uma situação que estava decidida para acontecer, eu consegui reverter também numa boa conversa, né? E, passados mais 2 ou 3 anos, almejando crescer mais ainda dentro da empresa, almejando trabalhar minhas competências, não só técnicas como comportamentais, eu passei a fazer o MBA, gestão empresarial na FIA, que, assim, é uma experiência, quando você entra num MBA, é uma experiência maravilhosa, porque você vai viver o mundo corporativo, você vai viver o mundo do empreendedorismo, o mundo empresarial, você vai se conectar com vários ângulos, enxergando a mesma coisa de uma forma totalmente diferente. E nesse momento, dizem que não existe a figura do eu sem o outro. Então, naturalmente, a gente se compara com as pessoas para ter parâmetros, para ter pontos de partida, ou aquele meu desejo, quero ser igual aquele cara que é muito bom. E ali a gente começa a ter noções de como uns têm muita habilidade comportamental, outros menos, mas naquela autocrítica você fala, putz, eu tenho muito a aprender, eu tenho muito a desenvolver num ambiente de aprendizado, que eu não estou nem sendo julgado, que eu posso errar, mas aqui eu percebo que eu tenho muito a aprender. Então, acho que eu destacaria esses 3 momentos como os mais importantes, assim, que foram um baque em dizer para mim, você precisa, conhecimento técnico só não é suficiente. Muito bom, Rafa. A gente pode aprender pelo amor e pela dor, né? Mas a dor faz a gente mudar na carne, né? Faz a gente realmente virar a chave. E é bom quando a gente utiliza o aprendizado para ser melhor, né? Dizem que a questão é o tombo que a gente leva ou pode levar, mas a rapidez com que a gente se levanta e o quanto a gente fica mais forte. A gente vai se tornando. Tem até um termo resiliente, mas tem um outro termo, antifrágil. Antifrágil é um termo até que se usa em finanças também, porque isso vai te fazendo ficar mais forte. Bem interessante. E continuando, né, com os dados, o Rafa vem com a prática, eu venho com a teoria. Para não ficar chato para vocês, o Rafa vem com a prática. Mas vamos ver aqui alguns números. Então, relatório da McKinsey aponta que esse número me assusta. Mais de 70% das habilidades humanas permanecem relevantes na era da IA, só que a forma como se aplica essa habilidade muda radicalmente. O que acontece? Nós estamos sendo chamados a sermos mais proativos e não apenas receptivos. A gente precisa ter um pensamento crítico que nos leve a criar, a perguntar, a dialogar com as informações, porque elas são muitas. E se a gente não souber ter uma criticidade de observar e trabalhar com a informação, a gente fica perdido. Então, esse olhar crítico de saber aplicar a ferramenta, saber aplicar a habilidade no momento certo, no ponto certo, é o que nos destaca. Não é só ter habilidade, é aplicar. Precisa colocar na prática, porque a gente pode saber um monte de coisa, mas se a gente não usa, acaba não adiantando muito, né? E outra pesquisa do LinkedIn mostra que os profissionais que foram ouvidos nessa pesquisa das áreas de treinamento e desenvolvimento informam que existe um gap e eles acompanham as contratações, os treinamentos, desenvolvimento e as eventuais demissões
de as chamadas soft skills, que são as habilidades comportamentais. Já ouviram falar que as pessoas são contratadas pelos seus hard skills? Quais são os requisitos para a vaga? Conheça isso, conheça aquilo. Mas o que as faz muitas vezes saírem da posição é algo relacionado a comportamento. Não tem a ver, na maior parte das vezes, com a entrega técnica. Então, o comportamento, se ele não for calibrado, não tiver a atenção necessária, ele pode ser um elemento fundamental que pode levar ao sucesso ou ao insucesso, embora o insucesso é temporário, né? Não tem problema, levanta, sacode a poeira, né? E vai tentar uma outra oportunidade. A gente sempre consegue melhorar e aquele aprendizado nos faz mais forte. E aí, continuando aqui, existe aqui no relatório do Fórum Econômico Mundial as 10 competências que mais crescem em importância até 2030. E essas competências, elas passam por categorias tecnológicas, mas também por categorias humanas. É para dizer para vocês que a máquina não vai nos substituir. Precisa ter o ser humano operando o prompt, operando essa máquina e fazendo outras coisas que não são só coisas de máquina. Então, aqui, na categoria de tecnologia, a gente tem o conhecimento de inteligência artificial e Big Data, até porque dados nós temos aos montes, mas se a gente não souber ler esses dados, a gente não faz nada com eles, de nada servem. Precisa-se usar os dados, e eles são valiosíssimos, porque eles dão muita dica, muita pista, para estruturar um melhor produto, uma melhor abordagem, uma melhor entrega, entender as dores, as demandas de mercado. Então, os dados nos dão essas dicas todas. Precisa-se ter uma leitura crítica sobre eles e não meramente informações que não são aproveitáveis. A questão de segurança desses dados, nunca se falou tanto em ataque cibernético, até depois depois não, agora, Rafa, você me falou uma informação interessante, que o Brasil, ele tem um número de ataques cibernéticos que ele sofre por minuto, por dia. Como que é isso mesmo? Por curiosidade, o Brasil é o segundo país que mais sofre ataque cibernético no mundo, tá? Legenda. Entenda ataque como uma tentativa de ataque que não necessariamente ele tenha tido um sucesso, tá? Então, o Brasil é o segundo país com o maior número de tentativas de ataque cibernético. Ela só perde para os Estados Unidos. E são 1.379 tentativas de ataque por minuto. Tá? Depois, se precisarem, a gente traz aí o que trouxe o embasamento estatístico dessa informação, mas isso a gente usa muito no nosso dia a dia aqui, tanto com corretores de seguros quanto com as empresas diretamente na ponta, principalmente de tecnologia, quando a gente analisa o risco, né? Qual que é a probabilidade de um carro ser roubado, de acontecer um acidente, de um celular ser roubado? Né? É um celular roubado a cada 9 minutos, por exemplo. Agora, 1.379 tentativas de ataque em um minuto, quando a gente vai trabalhar a probabilidade, um dos seguros mais importantes hoje no Brasil é o cyber, e ninguém comenta sobre isso, né? Então, você vê como a coisa está conectada com as mudanças, a mutação que você comentou, até para o risco, muitas vezes a gente não consegue acompanhar, mesmo aquilo sendo um risco gigantesco. E veja, vocês concordam que a gente hoje tem mais medo que nos levem o celular do que a carteira? Se é que tem pessoas que nem com carteira mais andam, né? É tudo no celular praticamente, porque tanto pessoa física quanto empresas, as informações estão todas de forma tecnológica. E essas informações têm até a tal da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que tem que ter um cuidado, porque você está ali como um compromissário da guarda daquela informação, da segurança daquele dado, porque esse dado, na mão de gente mal intencionada, pode ser usado para hackear, para crimes. Então, por isso, o cuidado com rede e cibersegurança. A literacia tecnológica significa não apenas entender de tecnologia, de uma forma hard, eu sei programar, mas não, a gente está falando de um pensamento crítico. Para quê? Qual é a dor? Qual é a solução? E como a tecnologia me ajuda? É um pensamento mais prático. A literacia leva a uma aplicação. Veja que tudo converge com a prática. É aquilo que dá resultado de verdade. O pensamento criativo, como você acha formas de resolver um problema, seja de que forma for. Né? Então,
sair da caixa, pensar em alternativas. Isso é uma habilidade muito importante que tem sido muito buscada. Eu vou depois falar das 5. Vamos aqui para o lado. Curiosidade e aprendizado contínuo. Sejam curiosos, perguntem. Não tenham vergonha de perguntar, porque ninguém é obrigado a saber tudo, até porque isso não existe. E se você está perguntando é porque você quer aprender, quer aprimorar, tá dando relevância ao que o outro está te passando, porque de repente ele conhece aquele tema e você está dando a importância de aprender. Então a curiosidade é que nos leva a crescer. Sempre. Se você for muito curioso, você vai aprender qualquer coisa. É tempo que você despende, a proporção do conhecimento vem do tempo que você dedica para aquilo. Se aquilo for importante e você dedicar tempo, você absorve, conhece, não tem limitação para ninguém. Aprendizado contínuo, porque a gente nunca vai saber tudo e nem deveria. O dia que a gente pensar que a gente sabe tudo, tem alguma coisa muito errada, né? Porque isso não existe. Então, o aprendizado é contínuo, é o que a gente chama de lifelong learning. Você vai buscar aprender, vai pesquisar, vai fazer um curso, vai se capacitar, e isso não tem idade, é a vida inteira, você muda de profissão, vai aprender de novo, e isso que nos mantém vivos e nos deixa mais valiosos, porque quanto mais você conhece, mais as pessoas te buscam, porque sabem que você tem uma resposta, e isso te valoriza no teu trabalho, onde você vai conseguir melhores oportunidades, seja empreendendo, seja trabalhando numa empresa, né, numa instituição que vai reconhecer esta habilidade que destaca quem se dedica mais. Liderança e influência social, porque os trabalhos feitos em equipe trazem um resultado maior do que um trabalho isolado, individual. Então, não é só quem tem o cargo oficialmente de um líder que tem liderança. A liderança vem de você ser referência no seu grupo, de você ser procurado para ser mentor, para dar um conselho, para passa segurança, aquela pessoa que orquestra ali, valorizando todo mundo da equipe, e é bom que a gente experimente lideranças, mesmo que não seja, a pessoa não seja líder formalmente, mas que ela exerça a liderança em um determinado projeto, para ela testar essa habilidade, para ela melhorar essa competência. Influência social é você articular, organizar os talentos das pessoas para que juntos eles potencializem uma melhor entrega em prol daquele grupo. E isso é uma habilidade incrível, valorizadíssima, né, na competência profissional. A gestão de talentos, porque as pessoas são maravilhosas, elas às vezes não sabem, e um líder, né, uma pessoa que percebe o potencial que uma pessoa tem para entregar, vai generosamente trabalhar essa melhora desse potencial para que essa pessoa cresça e cresça até mais que o líder, não há problema nenhum. Tem que ter, sabe, cada um tem um caminho, tem espaço para todos. Então, valorizar as competências, até porque elas são diferentes e um time diverso com competências diferentes se complementa e entrega muito mais resultado. Pensamento analítico, que é justamente essa criticidade, esse pensar sobre o que pode ser feito, tem que ser ativo, né? E aqui a gente tem a resiliência, porque não é fácil, a gente vai sofrer algumas decepções, algumas metas que não serão alcançadas, algumas coisas além do que a gente pode fazer, e tudo bem, não vai acabar o mundo por causa disso. Então, ter essa resiliência para continuar o caminho, porque o objetivo está muito maior lá na frente, não é algo menor no meio do caminho que vai atrapalhar o seu grande objetivo, né? Se você sabe para onde quer ir, qualquer tropeço ali é um mero problema que você transpõe, não vai parar a sua caminhada. Flexibilidade, porque a gente precisa abrir mão um pouco do controle, porque nem tudo é controle nosso, tem coisas que não estão nas nossas mãos, então saber trabalhar com o que tem do jeito que tem e se adaptar, e aí vem também criatividade junto, e agilidade para responder rápido, não ficar ali, né, rememorando uma situação difícil, demorando, aquilo desgasta até a saúde emocional. Então, a gente tem mais autoeficácia quando a gente supera mais rápido. E aqui eu achei interessantíssimo isso que o Fórum Mundial trouxe, eu acho muito importante, que é a questão da categoria ética. E aqui, quando fala de gestão ambiental, leia-se todos os ambientes. Não estamos falando apenas do ambiental no sentido natureza, mas ambiental no sentido ambiente social, quando eu respeito o ser humano, tá? Um ambiental no sentido governança, quando eu respeito os stakeholders, o acionista, o investidor, o sócio, o funcionário, o consumidor. Então, aqui,
permeia tudo isso, né? Uma responsabilidade ética que permeia um bom profissional. Em tudo que ele faz, a ética não é negociável, né? Ela é o pano de fundo, é o que faz o valor ser entregue de verdade, porque se não existe a ética, nenhum valor vale a pena, porque o preço que foi pago foi muito alto, para quem pagou por ele e para quem sofreu também, porque sempre, né, quando existe um desrespeito, alguém aí sai no prejuízo. Então, isso não é negociável, isso é pano de fundo, é muito importante. Então, a gente tem aqui um destaque para a habilidade tecnológica, mas um padrão que é o padrão humano, o padrão cognitivo, o ser humano, ele continua muito relevante. E aí, antes da gente passar aqui para esse slide, eu queria voltar para o Rafa, e a gente falou aqui, né, de soft skills, hard skills, queria que ele falasse sobre esse tema de soft skill, hard skill, trouxesse para a gente como que isso está sendo visto hoje no mercado, você tem algo novo sobre esses conceitos, e também respondesse a seguinte pergunta, né, que soft skills que ele considera, que você considera, Rafa, que mais evoluíram após a sua formação e que impactaram na sua atuação profissional. Bom, Dani, essa questão dos soft skills e hard skills é algo interessante e vou aproveitar para falar com os ouvintes. Vocês perceberam que muitos conhecem os hard e os soft skills, mas a gente não vê tantas nomenclaturas como essa que a Dani mostrou. Então já teve aí uma mudança, né, que eu vou conectar como ela falou. Mas a questão da minha formação, o que mais impactou assim na minha atuação profissional, em toda a minha história do que eu vivi, hoje, principalmente, eu destacaria duas. Vou falar ainda como soft skills. A inteligência emocional, porque o ser humano, ele é um bicho que tem 10% de capacidade de raciocínio da capacidade total dele. A gente descobriu, a gente conseguiu minerar 10% da nossa capacidade de raciocínio. Então, as emoções são o que nos movem e elas continuam nos movendo. A ambição tem uma motivação por trás. Ela é a motivação, mas ela está conectada com alguma coisa. Então, eu entendo que a inteligência emocional é um dos maiores desafios para o ser humano. É um dos soft skills que você vai lapidar essa pedra bruta, você vai achar que ela está lapidada, que ela está bonita. Aí, quando você vai passar 5, 10 anos, você vai olhar e falar: putz, eu achava que aquela pedra era um diamante, mas ainda não era, ainda era um carvão, ela ainda não tinha sido lapidada. Então, inteligência emocional até hoje continua sendo um desafio para mim, mas hoje muito mais administrável do que o passado, principalmente por conta da experiência e da maturidade. A liderança e a colaboração, né? A questão, como você comentou, professora Daniela, que nem todo coordenador, gerente ou diretor às vezes é um líder. Às vezes ele está exercendo a função hierárquica dele, ele vai falar, os funcionários vão obedecer, mas naquele clima organizacional, naquela coisa na atmosfera, nem sempre está do jeito que poderia estar. Então, de fato, a liderança é uma capacidade a ser desenvolvida e é muito difícil, gente. É muito difícil porque a dosagem não é constante, né? Se hoje são 2 miligramas de sal, amanhã são 5 e depois de amanhã é zero. Ou, se possível, menos 2, né? Então, como ser humano, ele cada dia está com um humor diferente, cada um tem sua história, o que acontece dentro de casa quando você chega no trabalho, às vezes você nem imagina a dificuldade que uma pessoa está passando, a história que ela está passando, e muitas vezes sua forma de falar naquele momento caiu de um jeito muito desafiador para a pessoa que está do outro lado sentindo, né? Então, liderança é pura humildade, empatia e muitas vezes firmeza também, dependendo da situação. Agora, o que mais marcou a minha vida, sim, tem marcado, eu diria que é o pensamento crítico e a visão sistêmica. Coincidentemente, não é rasgando seda para a FIA, não, a gente está nesse momento aqui, mas coincidentemente foi no MBA onde eu consegui, nossa, assim, criar uma disrupção, principalmente na visão sistêmica, porque como eu era gerente comercial dentro de uma grande seguradora, uma gigante seguradora, e meu principal objetivo era trabalhar em parcerias com corretores de seguros,
servir os corretores de seguros para que a gente pudesse fazer a carteira dele crescer em praticamente todos os produtos e atingir as metas dentro da Porto Seguro, eu era uma peça ali na engenharia, né? Então eu exercia uma parte da função. Por mais que eu entendesse como era a companhia de uma forma geral, por exemplo, quando a gente entrava no assunto tecnologia, sistemas, o que que é um ERP? O que que é um CRM? O que que é um RPA? É, o que que é metodologia ágil? O que que é Scrum? Então, assim, pela nossa realidade, no nosso desafio, aquilo que nos é incumbido no dia a dia, às vezes você não para conversar, porque esse assunto é da TI, esse assunto é de um gerente, de um diretor que está discutindo a estruturação de uma área pela não experiência, pela não prática, muitas vezes aquilo nem passa pela sua mente. Então, quando eu fui estudar no MBA, foi que eu comecei a entender, ERP significa isso, é um sistema completo que cuida de praticamente todas as partes operacionais, o financeiro, o cliente pode ter um CRM embutido, ou seja, ali você começa a visualizar como se fosse o esqueleto humano, só que de uma empresa, né? A estrutura de uma empresa e tal. E isso mudou totalmente a minha vida, porque me ajudou, né? Faz a diferença hoje demais e fez quando eu saí da Porto e fui enfrentar o empreendedorismo e me ajudou muito dentro da Porto também para comprar. Quando você vai trazer um novo projeto, sabe, às vezes aquela empresa que já tem seus processos, já é muito grande, para você fazer uma manobrinha no Titanic, você tem que falar com Deus e o mundo, diferente de um jet ski. E eu sei que muitos que estão assistindo aqui, que trabalham, né, no mundo corporativo, trabalham em seguradoras ou grandes empresas, têm muitas ideias no dia a dia. E aí ela quer trazer essa ideia para dentro, fala, putz, será que vai funcionar? Deixa eu apresentar para o meu coordenador, ou para o meu gerente, para o meu diretor. Mas às vezes, por questão de quantas horas a gente vai precisar para esse projeto, qual que é a viabilidade do projeto, que áreas que a gente vai ter que envolver nesse projeto, você já estruturou tudo isso? Às vezes você não tem toda essa visão do que a sua própria ideia demanda, não consegue apresentar da melhor forma, porque empresas são burocráticas e dependem de uma linguagem diferente quando você vai falar com o tomador de decisão, e aí a gente empaca. Ou então, se você é um empresário, um empreendedor e quer criar algo dentro da sua empresa, você fica ali travado ou na insegurança ou na falta de conhecimento, e aí isso acaba prejudicando um desenvolvimento e uma possível evolução. Então, se eu fosse falar de soft skills, a gente poderia falar mais, mas se eu fosse falar, eu destacaria esses três, que é a inteligência emocional, a liderança e principalmente o pensamento crítico. E agora, fazendo uma pequena conexão em relação a hard e soft, só trazendo aqui um conhecimento, é que hard significa duro, técnico, forte, e soft é aquela coisa mais suave, comportamental. Mas pela palavra em si, no mercado, principalmente fora do Brasil, mas no mundo acadêmico e inclusive executivo, existia um certo preconceito com a palavra soft, como se fosse uma submissão em relação ao hard, né? É uma coisa mais inconsciente, mais de algumas pessoas olhar e falar, pô, mas soft não é uma coisa meio estranha, não parece ser algo tão legal como hard skills. E por conta do que a professora Dani comentou, né, nos outros slides, 39% das competências estão em mutação, 63% das competências estão em gap. Falta isso nas pessoas. Por quê? Porque o mundo, como diria Raul Seixas, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que aquela velha opinião formada sobre tudo. O mundo está vivendo literalmente isso. A tecnologia já acelerou o processo a inteligência artificial muito mais. Então, houve um rebranding, né, nesse conceito de hard e soft, para não ficar essa coisa separada, vamos assim dizer, e que hoje a exigência, a demanda já é diferente. Então, esse termo ele foi retrabalhado e hoje ele chamam de power skills. Ou seja, é praticamente a união de um hard skill, de um soft skill, porque já não dá mais para ter uma visão isolada. O cara é muito bom tecnicamente, mas não tem um mínimo. Isso aqui já é algo que já não está mais se tornando compreensível. Isso aqui já é quase o óbvio, né? Não, pera lá. Você tem que ter os dois. Só, não adianta você só ser um bom técnico. Então,
houve uma releitura, né? Inclusive, essa questão do Power Skills, em 2022 saiu ali um estudo do que é o Workplace Learning Trends Report da Udemy, é assim que pronuncia, Dani? Udemy, certo, né? É. Udemy Business, e também diversos artigos do Thomson Reuters Institute, que já falam sobre isso. Isso é algo já muito comum no dia a dia. No Brasil, a gente não vê tanto isso daí, mas esse é um dos motivos pelo qual a gente está conversando com vocês aqui. Pesquisem sobre o tema Power Skills, busquem informações sobre isso, porque de verdade não é papo autoajuda, não. É uma questão de que os soft skills, que virou Power Skills, hoje é algo necessário para o nosso dia a dia, porque os desafios são muitos, as mudanças são muitas, e se a gente não souber fazer malabarismo com o nosso lado técnico e o nosso lado comportamental e saber juntar isso, canalizar e aplicar com força, com potência, a gente não vai conseguir fazer muita diferença, não. Perfeito, Rafa. Deixa eu trocar o slide. E aqui eu achei bacana essa pesquisa, porque vejam, a gente está comparando o cenário mundial do trabalho e está fazendo um recorte falando do seguro. E eu achei muito bacana o que essa pesquisa trouxe, né? Esse insight que também está, esse relatório do Fórum Econômico Mundial é maravilhoso, né? O futuro do trabalho. E aí ele traz uma questão muito interessante, que é uma comparação do setor de seguros com a média global dos demais setores em geral. Aqui, a linha que está em verde escuro é o setor de seguros e a linha verde mais clara é a média global. Quando nós falamos de competências como resiliência, flexibilidade, agilidade, que foram até as competências que a gente falou agora há pouco no slide anterior, que é uma power skill, quando a gente olha eu vou passar aqui para baixo, ó, a média global é 67%. Se a gente olhar o resultado da pesquisa só no setor de seguros, é 94%. A demanda é muito maior por essas competências no nosso setor, né? Não sei se todos aqui são da área de seguros. Vejam, a área de seguros trabalha com a incerteza, né? Vocês que atuam em seguradoras, em corretoras, em resseguradoras, trabalham com risco. O risco é a matéria-prima do seguro. E o que é risco? É o efeito da incerteza nos objetivos. Então, eu não sei se vai ou não acontecer aquele risco, se vai ou não acontecer um sinistro, mas diante do receio de que aconteça e leve ali um grande prejuízo na minha carteira, né, nos valores, eu faço um seguro para me proteger, seja eu empresa ou pessoa física. Quando a gente fala de seguros, estamos falando de trabalhar com risco. Quer coisa mais incerta do que trabalhar com riscos? Eu até digo, né, meu pensamento é que as seguradoras precisam abraçar os riscos. Esse é o papel delas. Então, elas precisam achar formas de precificar atuarialmente, conseguir atender a demanda. Não vou mais cobrir enchente no Rio Grande do Sul porque dá medo, vou me afastar do risco. Não, as pessoas precisam, a sociedade precisa de proteção. Então vamos trabalhar um produto que entregue, que seja viável também, é claro, e isso é possível. Basta realmente ser resiliente, ágil, flexível e atender às demandas. Um mercado que cresce com demandas de impactos ambientais, de riscos emergentes, como, por exemplo, o próprio ataque cibernético, as pessoas precisam de proteção. Então, olha o quanto existe de necessidade de competência criativa, competência que tenha flexibilidade para pensar, e a própria SUSEP se flexibilizou, né? Um mercado tão conservador quanto o nosso, com um sandbox regulatório, com as oportunidades de apresentar soluções e atender esse mercado. E aqui uma outra competência, que é a curiosidade, uma competência bem interessante, hein? Você é curioso? Que bom, curiosidade é uma competência boa. E aprendizado contínuo, estou sempre aprendendo, sempre uma... Olha, pessoal, uma coisa assim, para mim, é que todo dia eu fico muito feliz quando aprendo alguma coisa nova. Então, ontem, conversando com o Rafa, preparando aqui esse material para vocês, eu aprendi tanta coisa. A gente bateu um papo tão bacana e foi tão rico. Até a gente comentou, poxa, a gente podia estar passando tela no Instagram, né? Porque vai, né? 1 hora da vida, 2, você nem percebe, porque é muito legal. Só que talvez aquilo não te traga realmente um conhecimento. É mais um divertimento, um relax, nem faz pensar muito, né? Só que a vida é tão
o tempo é tão precioso que a gente precisa também dedicar um pouco de tempo para o que realmente traz diferença na nossa vida. Então, foi muito útil ontem todo o aprendizado que a gente trocou. E a curiosidade e o aprendizado contínuo, quando a gente olha para o mercado global, a nota foi 50 e, olha aqui, o mercado de seguros 83. Curiosamente, o mercado de seguros demanda mais essas competências, tá? Isso está na pesquisa. Vocês podem achar essa pesquisa na internet, né? Só digitar o relatório futuro do trabalho, né? Future of Jobs Report, do Fórum Econômico Mundial, que você consegue baixar o PDF dessa pesquisa. Vamos aqui a um outro dado, que é a questão da revolução das soft skills, né? As tais power skills. Então, relatórios da própria Pricewaterhouse, da McKinsey, trazem a informação de que as soft skills, elas são determinantes na performance e na retenção das pessoas. Né? Os profissionais podem até dominar um hard skill, dominar, por exemplo, uma IA, que é algo bem requerido ultimamente. Isso é bom, só que não é isolado, só isso não adianta. Eu sou um ótimo... uma ótima pessoa de tecnologia, entendo tudo, só que eu não sei conversar, não tenho equilíbrio emocional, inteligência emocional, não sei trabalhar em equipe, né, não tenho ali o trato político, isso é um gap. Né? E aí, essa pesquisa traz também que os profissionais que entendem essas duas forças, né, fazendo essa power skill, quando você junta a soft com a hard, eles têm mais oportunidades salariais, eles são melhor remunerados. Em contrapartida, existe um gap, como a gente já falou no comecinho na nossa aula, das empresas por esses profissionais híbridos, que é o profissional que entende da hard skill a ser entregue como competência técnica daquilo que é necessário, aliado ao conhecimento da tecnologia, e não importa a função, a IA é aplicável em qualquer contexto, mas também precisa ter este comportamento, né? A questão comportamental. E isso faz com que o profissional seja mais valioso. Agora, a gente também tem uma pesquisa que eu achei muito bacana da McKinsey sobre o que motiva os profissionais hoje. E isso a gente pode refletir na nossa carreira. E se nós somos gestores, vamos refletir também para a nossa equipe, tá? Porque nós somos gestores e geridos, né? Nós temos o chefe e também temos ali os liderados. Então, olha o que as pessoas... O que motiva os profissionais hoje? 91% é o significado do trabalho. Né? As pessoas precisam ter propósito. Elas não vão lá só trabalhar, volta e esquece. Aquilo é a vida dela. Ela tem que ter significado, tem que ser bom, tem que ser relevante, tem que ser bacana. Isso é uma coisa que as pessoas estão requerendo. Só os jovens estão requerendo isso? Isso é uma coisa de uma geração mais recente? Eu digo que as gerações são remoldadas porque nós estamos vivendo o mesmo momento. Então, eu que não sou de uma geração tão recente quanto o Rafa, quanto alguns de vocês, repensei também propósito para mim. Hoje, para mim, isso é relevante tanto quanto para uma pessoa que está ingressando no mercado de trabalho. Então, a gente muda, né? No fim, somos todos... seres que estamos vivendo no mesmo momento, e tudo isso nos afeta igualmente, né? Outra coisa é que a pesquisa trouxe que 73% das pessoas precisam de apoio, né, para upskilling, ou seja, quanto maior a empresa investe no desenvolvimento das pessoas, mais elas ficam motivadas a trabalharem, a se sentirem acolhidas, a fazerem boas entregas, porque elas estão sendo vistas. Imagina que eu vejo que tem um potencial e eu coloco aquela pessoa para fazer um treinamento, desenvolver aquela competência, porque tudo pode ser treinado. Eu não sou tão bom nisso. Aqui tem gente que já tem o talento, né? Às vezes já nasceu, mas tem gente que precisa só um empurrãozinho e aquilo aflora. Inclusive, a pesquisa também, a gente estava até conversando disso, ela fala muito de você investir no seu ponto forte. Né? O ponto que não é tão forte, você desenvolve para não te atrapalhar. Mas não fica focando energia nele, não. Vai no que você é bom, porque aí você vai ser talentosíssimo. Você vai ganhar em escala quando você investe no que você já é bom. Você vai ficar melhor. Então, empresas que ajudam o colaborador a crescer, a investir na carreira dele, valorizam a pessoa e o profissional, são empresas também que motivam as pessoas a ficarem nelas. E segurança psicológica, né, pessoal? Falando em termos aí de questões emocionais, nós somos um ser só. Não, eu sou um profissional, em casa eu sou outra pessoa. Não, é tudo uma coisa só, é um ser humano. A gente precisa ter um ambiente acolhedor e seguro. Seguro a ponto de eu poder criticar e, de verdade, a minha opinião ser ouvida. Isso não me custar o emprego, porque senão não existe estímulo à criatividade. Se você
é uma empresa que quer que seu colaborador, estimule o seu colaborador a pensar criticamente, a inovar, a sugerir, ele precisa ter oportunidade de falar e de ser ouvido. E aí é claro que o gestor vai medir ali daquela sugestão criativa o quanto é possível aplicar, qual é o custo-benefício, aí tem as métricas que podem ser transparentes e compartilhadas, mas um ambiente seguro vai impulsionar engajamento e inovação. Eu não sei a carreira de vocês aí, mas quantos já saíram das suas empresas por uma questão voltada para esses termos aqui? Não encontrar significado, não encontrar apoio e não encontrar segurança psicológica. Se você não tem isso, você não retém um funcionário, porque isso aqui é a base de um ser humano. Então, isso a gente achou muito legal trazer para vocês aqui na pesquisa. Deixa eu avançar o slide. E aqui também tem a pesquisa da Harvard, que fala muito de liderança, né? A Universidade de Harvard. E aí essa pesquisa traz as 10 competências para o futuro do trabalho e mostrando aqui uma outra pesquisa que fala de competência, que está muito linkada com a pesquisa do Fórum Econômico Mundial. Então, aqui a gente tem a questão da adaptabilidade digital, que a gente já falou, comunicação empática, e aí eu vou pedir para o Rafa discorrer um pouquinho desse slide. E comunicação empática, Rafa, você falou umas coisas muito legais ontem. Fala para gente. Bom, pessoal, para vocês saberem, aqui a gente está fazendo tudo no improviso, viu? Eu e a Dani aqui estamos fazendo um bate-bola que está ao vivo na Globo, mas não é não, Dani? Fala aí. Oh, vamos ter que correr para dar tempo, Rafa, mas Fechou. estamos no improviso, está dando certo. Beleza. Gente, o que acontece? Sobre essa questão das competências e a liderança para o futuro do trabalho, eu vou compartilhar, eu vou fazer um paralelo aqui da minha experiência, porque eu vivi muito no mundo corporativo, né? 16 anos trabalhando como CLT, comecei como auxiliar administrativo até virar um gerente comercial, então eu passei por área técnica, área comercial, cargos diferentes, fui técnico e fui comercial. E hoje eu vivo praticamente o empreendedorismo na veia, porque eu tenho a minha corretora de seguros, que é a Multiplica Corretora de Seguros, que atende o cliente final e é uma plataforma de parceria com corretores de seguros, e também tenho a Multiseg Assessoria, porque a minha paixão continua sendo uma paixão, um amor de atender corretores de seguros, está dentro de mim. Então, hoje, pela assessoria, a gente atende 4.000 corretores a nível nacional. Então, é uma área que demanda muito jogo de cintura, né? Então, assim, adaptabilidade digital. Não é só você mexer ali no Instagram, responder no WhatsApp, e fazer perguntas para o chat GPT. Adaptabilidade digital é realmente você entender o que as grandes empresas estão fazendo, entender os movimentos e as tendências que estão acontecendo no mundo e, como do slide anterior que a Dani comentou, a questão da curiosidade. Seja curioso. Por quê? Porque a curiosidade é a motivação de aprender, né? Então, onde que está aqui essa questão da curiosidade e aprendizado contínuo. Então, você vê, né? O setor de seguros está precisando muito mais. Significa que ele está defasado. Porque como seguro é algo técnico, tradicional e que é um dos pilares da sustentação da sociedade como um todo, não se brinca com pilar, porque se ele balançar, a coisa é muito feia. Então, peca-se pelo excesso de tradicionalidade, peca-se pelo excesso de técnica, e aí, por conta disso, você tem mais dificuldade de você se adaptar. Ô, Dani, você pode só voltar para o slide que estava, só para eu emendar? Então, o que acontece? A questão da adaptabilidade digital não é só você usar o chat GPT. Busquem de verdade, separa um tempo no dia a dia de vocês para conhecer mais inteligências artificiais. A diferença de uma inteligência que é informativa, que você vai trocar ideia com ela, ela vai te dar caminhos, a diferença de uma inteligência que já tem uma automação, que é um agente, e ele vai fazer para você. Uma inteligência que é o chat GPT, que pode te ajudar a produzir conteúdo, ou uma inteligência que vai te ajudar a fazer uma apresentação, ou então uma inteligência que vai te ajudar a vender. Tá? Então, a curiosidade é que vai trazer isso para vocês. Tá? Gestão de conflitos, liderança engajadora, é algo que ali no dia a dia é muito difícil de você lidar com as pessoas. Então, a liderança é uma prática constante. E por mais que você seja bom, tem uma frase que diz que o verdadeiro faixa preta é um eterno faixa branca.
Cada dia que você passa, você sempre vai aprender alguma lição diferente. Então, aí a gente, depois, com calma, vocês analisem direitinho. Depois, eu não sei se vão mandar esse slide para o pessoal, mas procurem saber o que, que significa cada competência, como que ela vai interferir na sua liderança para que você possa fazer a diferença, tá? Então, hoje, na minha realidade, eu toco uma empresa sozinho, então eu tenho que ser líder de mim mesmo em áreas diferentes. Eu dependo de seguradoras, eu dependo de corretores, dependo de clientes. Então, o líder não é só aquele que tem funcionário, é aquele que vai lidar com pessoas. E não importa se ele é seu cliente, se é sua mãe, se é seu pai, se é seu filho, se é sua esposa, mas a liderança é que vai te ajudar a você ter sucesso e lidar com tudo isso aí. E o mais difícil, Rafa, é ser líder de si mesmo. É o mais Porque a difícil. gente, a gente às vezes, ninguém está olhando. É você que Exato. decide o quanto você vai gastar seu tempo, com o quê, de que forma. Então, a liderança, né, a autoliderança é E o maior desafio. bate na inteligência emocional totalmente isso aí, né, Dani? Exato. E autoconhecimento, né? Você também se conhecer teus gatilhos, no que você é bom, onde você brilha. A gente tem que olhar para dentro, tem que se Com conhecer. Isso é muito certeza. importante, né? E Dani, só fazendo um Uhum, comentário, desculpa, claro. que como você entrou bastante na parte de seguro, eu queria, especificamente falando, né, do mercado, eu queria trazer para vocês um reforço, né? Aqui eu tenho certeza que tem muitos securitários, pessoas que trabalham nas seguradoras, tem muitos corretores de seguros, funcionários de corretora de seguros e pessoas de outras áreas que querem entrar na área de seguro. Gente, assim, a gente vê muito no dia a dia pessoas falando, putz, seguro é um mal necessário. Ah, você tem que pagar para não usar. Gente, se vocês tivessem a possibilidade de anular totalmente o risco de morrer, eu duvido quem não ia comprar isso aí, se fosse possível. Olha, eu vou comprar a eternidade, eu não quero morrer nunca. Ou então a possibilidade de anular que qualquer coisa acontecesse com o nosso filho, quando a gente não está perto deles. Com certeza, por amor, por proteção, por medo, por o que for, a gente compraria. Mas é praticamente impossível anular um risco. Anular é praticamente impossível. E a gente sabe a única certeza que a gente tem na vida. Então, entendam que seguro não é um mal necessário, não é uma despesa, é um investimento. Você investe para transferir o seu risco. Vai transferir totalmente? Depende do negócio, depende da particularidade. Às vezes dá para transferir praticamente na sua totalidade, mas o risco pode derrubar o seu negócio, pode derrubar a sua vida, pode te surpreender de uma forma que você não imagina. Só que o brasileiro tem a cultura de não, como é que eu posso dizer? De ter a certeza de que vai ficar tudo bem. A nossa positividade acaba sendo tóxica. A gente tem tanta certeza que vai dar tudo bem que você deixa para depois. Ah, isso eu não vou fazer. Ah, eu não vou pagar porque 10 anos eu nunca precisei usar, né? Tem uma frase que diz: quanto mais tempo vitorioso, mais perto de uma derrota você está. Mais próximo de uma derrota você está, né? Então, seguro é um investimento para você transferir risco, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica. Como a Dani comentou, né, no plano do desenvolvimento do mercado de seguros, PDMS, a previsão de crescimento do PIB sem fazer força é de 6 para 10, 11%. Então também não existe esse negócio de que o seguro é um mercado, tem muita concorrência, tem muita gente vendendo. Pelo contrário, gente, tem pouco. Tem pouco corretor, tem muito cliente. Eu vou chutar aqui, eu acho que são 120 mil SUSEPs cadastradas, se eu não estiver falando besteira a nível nacional. Muitos não ativos, se eu for falar de CNPJ, acho que uns 50 mil mais ou menos. 30% da frota brasileira tem seguro, 70% não. Quantos de vocês que É estão alto, assistindo né? aqui, de automóvel, isso? Quantos de vocês que estão assistindo aqui tem carro e não tem seguro? Eu arrisco dizer que a maioria tem. A maioria tem, mas se eu fosse analisar simplesmente pela estatística, são 72 pessoas, 21 tem e 50 e 49 não tem.
Então, isso significa que mesmo com o tanto de roubo que tem no Brasil, com o tanto de bebida, com o tanto de risco, com tanta coisa que acontece, 70% dos donos de carros estão dizendo assim, tá tranquilo. Ou seja, é uma mina de ouro a ser explorada. Isso que a gente está falando de automóvel. Se a gente entrar em seguro de vidas, seguro cyber, dentre outros ramos, aí a coisa muda mais ainda. Vertiginosamente, a oportunidade aumenta. Então, tanto para a seguradora, o Brasil hoje, ele é um alvo mundial. Os holofotes estão olhando para cá e dizendo assim, ó, o Brasil tem muita oportunidade para seguro. Vamos entrar lá. Então, você tem um monte de seguradora nova que nasceu aí de 2019 para cá, através do Sandbox, que foi um marco do Banco Central que revolucionou o sistema financeiro e depois ele migrou para o sistema de seguros, criando uma revolução de produtos e tudo mais. Então, assim, eu só quero enfatizar isso, que seguros é uma área maravilhosa, próspera, solidária, porque ela pensa nas pessoas. A Dani acabou de comentar que, pô, aconteceu a tragédia lá no sul, aí a seguradora vai simplesmente falar, não aceito mais danos da natureza no sul? Não, pelo contrário. Agora é que a gente tem que pensar numa solução para equilibrar o risco e salvar, garantir e ajudar a sociedade, as pessoas, né? Hoje a gente vê um detalhe que muitos que estão aqui percebem que é o quê? Quase não se faz seguro para Uber. Mas engraçado, né? Uma crítica, agora uma crítica construtiva, tá? O diretor da seguradora, muitas vezes diretor de produto, que pega o Uber para ir trabalhar, não quer que o Uber faça seguro na seguradora dele. Porque o risco não é bom. Não existe risco ruim, existe risco mal gerido. Ou existe, ó, não estou afim de trabalhar com esse risco porque agora outro me dá mais dinheiro. Mas todo risco é calculável e todo cálculo, se você souber fazer, ele pode dar positivo, sim, né? Então, eu só quis enfatizar isso, Dani, porque a gente meio que Aham. está num horário mais avançado, mas o quórum está É, maravilhoso, 72 pessoas com a sim, gente, tinha que ser 2 horas de live. para reforçar, Muito bem, só para reforçar a obrigada. questão do seguro, tá? É. Pessoal, e para a gente finalizar, para ir para as perguntas de vocês, que a gente está aqui curioso para saber, eu vou só passar aqui rapidamente a questão de que existe um profissional nexialista, procure entender esse termo, que é um profissional que não é nem generalista nem especialista, ele tem um mix, né? Ele é híbrido e tem cabeça de hiperlink, então ele tem uma visão geral e ele aprofunda quando precisa. Depois, olhem esse conceito que é muito interessante. E a gente sintetiza aqui dizendo que o profissional de alta performance em seguros, ele tem a fluência digital, é importante entender dados como relevante, uma visão estratégica, uma visão de negócios e inteligência humana, comportamental, empatia, resiliência e, sobretudo, ética, né? Então, a gente finaliza com essa frase aqui para abrir para as perguntas de que o sucesso não está em escolher uma dimensão, mas na capacidade integrativa de todas estarem convergindo. Agradeço aqui a oportunidade de poder, vou parar o compartilhamento e a gente vai agora abrir para as perguntas. Deixa eu abrir aqui, vamos ver o que nós temos. Eu vou dar uma olhadinha aqui para a gente poder ir respondendo. O Cláudio Madela colocou que é necessário muita dedicação e entrega no trabalho, ainda mais quando atuamos na área comercial, o Rafa conhece bem isso, onde as metas são cada vez mais agressivas. Todas as áreas têm as suas metas, mas a linha de frente é sempre mais exigida do o que faz parte da atividade. Seguradoras e corretores estão mudando para o digital, mas a passos lentos. Insurtechs, fintechs, são canais, né, que estão atuando de forma dinâmica, a questão das integrações por API. Muito bem, Cláudio. Olha, eu digo para você que hoje eu valorizo muito a área comercial, né? Porque eu sempre fui a área técnica, operacional, subscrição, e hoje eu atuo também na área comercial e vejo que ela é o que sustenta, né? Sem ela a gente não tem cliente, a gente não tem entrega e a gente não tem a área operacional funcionando. Então, realmente, vocês são a linha de frente, né? Só que as metas têm que ser reais, têm que ser smart, né? Tem que ser possíveis. Pessoal, Claudemir, aproveita também para fazer a pergunta que vocês querem, tá? Se tem dúvida, às vezes, sobre o lado da seguradora, sobre um processo, sobre o lado do corretor, vocês estão conversando com duas pessoas que a Dani é doutora, professora doutora. Ela é, assim, por coincidência, gente, eu trabalhei com a Dani há muitos anos atrás, assim,
na Porto Seguro, a gente se cruzou ali rapidamente e estar aqui hoje juntos é algo prazeroso demais. Então, tem muita história aqui, né? A começar pela FIA também, que, né, sempre foi uma referência aí, na parte acadêmica de seguros e previdência, mas aproveite o momento para exagerar e perguntar mesmo e tirar dúvida, trazer uma crítica, uma visão crítica, que a gente está aqui para responder, comentar ou aprender. Pessoal, e a Professora, FIA também é minha casa, viu? Eu fiz a pós em seguros na FIA, há uma turma muitos anos atrás, depois fiz o mestrado profissional. Então, assim, é muita admiração que a gente tem e convergiu, né, da gente se reencontrar para esta aula. professora, eu mandei, Pois mas não, a Thais. maioria eram comentários. Entrou aqui uma Ok, pergunta vamos lá. agora, que acho que essa é mais pergunta mesmo, da Simone Ferreira. Como desenvolver os Power Skills? Seria um desenvolvimento além do acadêmico? Muito boa pergunta. A Simone Ferreira, se é a minha Simone, eu conheço, a gente trabalhou juntas na Seguros Unimed. Obrigada pela pergunta, eu vou responder e o Rafa complementa. São várias as formas da gente aprender. A formação acadêmica nos dá essa competência, porque as disciplinas numa formação acadêmica são pensadas e estruturadas para trabalhar esse profissional de forma integral, de forma anexialista. Então, existe ali competência técnica, quando ele conhece produto, conhece ramos, para entregar esse produto ao cliente, e também as competências comportamentais, que também são aprendidas, como gestão de risco, compliance, a questão da governança, a questão da gestão de pessoas, da liderança, do marketing. Então, a formação acadêmica traz isso, mas não só, né? Tudo, a gente pode extrair conhecimento de muitas coisas, até de uma live que a gente assiste, aqui a gente está extraindo conhecimento, o céu é o limite. Agora, o aprendizado acadêmico, ele é estruturado, né? Então, ele acaba nos fazendo ter mais profundidade. Simone, tem uma frase engraçada que diz o seguinte, né? Você perguntou como desenvolver os Power Skills? Seria um desenvolvimento além do acadêmico? Eu diria o seguinte: conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é saber que você não deve colocar ele numa salada de frutas. Entendeu? Então, a questão de desenvolvimento do Power Skill, a parte acadêmica, vai te dar a visão teórica da coisa, a compreensão, né? Aquele negócio de você olhar e falar: ah, eu vi isso lá na faculdade, agora eu estou entendendo, e deixa eu resgatar o que o meu professor me ensinou, porque consegui prever o próximo passo. Né? Então, eu acho que a faculdade, seja um MBA, seja uma pós-graduação, seja um curso específico também, na própria faculdade, ela vai te dar o conhecimento, vai te atualizar, vai te conectar com o mundo do conhecimento, porque é tudo tão rápido que se você parar, você já ficou para trás. É, além do acadêmico, sim, porque é a prática. É um exercício de autoconhecimento, né? Autocrítica, se desassociar de si mesmo e se olhar como se estivesse no Big Brother, sabe? Se fosse eu ali fazendo tal coisa, como eu me enxergaria, sem considerar que sou eu mesmo que estou vendo, né? Então, acho que os Power Skills de fato a soma daquilo que você aprende, aquilo que você estuda, mas a prática é onde você vai fazer o laboratório, e aí é uma jornada muito particular. Porque se você tiver pessoas ao seu redor que terão a empatia de te dar bons feedbacks e de dizer, ó, esse caminho não está muito legal, tá? Você vai ser auxiliado no autoconhecimento. Mas se não tiver, vai ser uma jornada mais desafiadora e solitária, no sentido de você ter um espelho crítico com você que reflita, não só aquilo, a sua própria perspectiva de si, mas uma nova perspectiva que você tem que desconstruir de si mesmo para se conhecer melhor. Professora, a Joyce, gente tem tem mais mais. alguma pergunta? Tem, na verdade, a gente tem mais três aqui. Aí eu Uhum, vou falar para daí a gente sintetizar, porque a gente tem que fazer ainda o sorteio, né? tá bem. Então, o Israel, ele colocou assim: falo como um trabalhador quase que inexperiente da área técnica, administrativa. Muitas vezes não há espaço para falhas. Que competências preciso desenvolver para minimizá-las e aos poucos alavancar? Disso para os comerciais e mais à frente para os papéis de liderança. Ai, É que o pergunta Israel. boa. Obrigada, Israel, pela sua pergunta. É,
Aí que tá, né? O ideal seria que a gente tivesse a oportunidade de falhar para se sentir num ambiente mais seguro. Só que a vida não é sempre ideal, né? Então a gente trabalha com o que a gente tem. Então procura estar sempre alinhando com as suas lideranças qual é a expectativa, se mostrando atento, se mostrando disponível, conferindo se está certo, porque você está aprendendo a função. Então você precisa de alguém mais próximo. E aí você demonstrando esse interesse e tendo ali uma mentoria que normalmente deveria ser o próprio gestor direto, mas você pode até eventualmente buscar alguém da sua referência, alguém que você admira, que você possa pedir para ser um mentor, para te orientar, alguém que você, às vezes até eu recebo mensagem no LinkedIn, olha, a gente poderia bater um papo, eu queria uma mentoria, alguém que você acha que possa te acrescentar, os seus pais, alguém que possa te aconselhar, então vá buscando essa confirmação, esse feedback e procurando saber se você está indo no caminho certo. E naturalmente a competência vai vindo e você vai ficando cada vez mais seguro e trazendo cada vez mais resultado. Isso é um caminho bom quando a gente quer construir um profissional competente. Israel. Professora. Desculpa, professor. Alguém quer? Posso falar? Pode, depois eu leio a outra Tá pergunta. bom. Tá bom. Israel, tem aquela questão da gente ver o copo meio cheio e meio vazio, né? Eu acho que o segredo está muito mais naquilo que a gente pergunta e nem sempre naquilo que a gente acredita ou naquilo que a gente afirma. Por que que eu estou dizendo isso? Você colocou aqui na pergunta que muitas vezes não há espaço para falhas, lógico, porque a área técnica, 1 mais 1 é igual a 2, então uma falha dá um desvio de resultado. Mas é exatamente como a Dani começou falando, né? Existe espaço para falha sim. Tá? A falha é o caminho do sucesso, né? Tem várias histórias, vídeos que a gente vê no Instagram do Michael Jordan falando: olha, todo mundo viu que eu fiz tantas cestas, mas vocês viram quantas eu errei para fazer aquilo? Então, a falha ela é necessária para a evolução, porque a evolução ela é desconfortável. Se você está falhando, você não está no caminho errado. Você está no caminho certo, mas precisa ter aquela autocrítica para avaliar. Eu estou persistindo no mesmo erro, eu estou errando em novas coisas porque o crescimento é tão grande, o acelero das coisas são tão grandes que vem desafios imprevistos, tá? Então, acho que não enxergue dessa forma assim, sabe? Eu preciso minimizar a falha, porque às vezes você está partindo do pressuposto que você está errando muito. E se você está errando muito, é você mesmo que está pensando isso? O que pode estar acontecendo para você ter essa visão? Né? Porque o ser humano, ele não gosta de errar. Ele busca reconhecimento. Quem é o nosso primeiro que desce a chibata na gente? A gente mesmo. O nosso eu interior acaba com a gente. Diz assim: ah, você não é capaz, você errou de novo, cara. De novo você fez errado. Então, assim, briga com esse eu interior, fala assim: para de falar essas coisas para mim. Eu vou olhar por uma nova perspectiva que é: eu quero acertar, eu vou acertar. E naturalmente você vai minimizar essas falhas e buscar também opiniões, buscar orientações. Todo líder vai preferir frear alguém que é muito acelerado do que tem que empurrar alguém que não faz nada. E se pecar, se errar, está sendo porque você acelera bastante e faz de boa vontade, isso é bom. A questão é só dosar aí um pouquinho e chegar nesse equilíbrio que você deseja. Joyce, tem mais Obrigada, perguntas? professor. Tem mais duas, professora. Tem a do Milton, que ele fala assim: o mercado de seguro a nível Brasil não é uniforme no Brasil inteiro. Ouvi dizer que seguro de automóveis é mais buscado na região Sudeste e Sul. Seguro de vida também, a busca é regional. Seria essa a estratégia de trabalho dos corretores? Quem perguntou? O Milton Pudamatsu. Milton. Isso, Milton. Milton. Boa pergunta também, Newton. E de fato, o Brasil é continental, né? Um país com tantas culturas e tão grande geograficamente que a gente tem economicamente respostas diferentes. Quando a gente vê os corretores sendo formados, a maior parte deles está concentrada mesmo na região sudeste. E o que precisa é avançar, porque tem uma demanda no Brasil inteiro. O Brasil tem demanda de seguro rural, né? Quantas terras nós temos? Então precisa se ampliar para além dessas concentrações. E aí é questão de trazer esse conhecimento para o público, saber que tem essa profissão para abraçá-la,
para que tenha pessoas representando regionalmente os seguros para todos os potenciais consumidores que precisam dessa proteção. Tem gap mesmo, precisa ampliar essa penetração do seguro em todos os estados brasileiros. Professor Milton, Rafael. eu tenho como propósito de vida, isso está lá no LinkedIn, eu falo muito isso todo dia, que é o quê? Tornar o mundo mais seguro. O que nós estamos fazendo aqui vai reverberar e refletir no Brasil, no mundo, de um jeito que a gente não imagina, porque estamos motivando pessoas, influenciando pessoas e plantando em pessoas a importância do seguro. Hoje a gente está tornando o mundo mais seguro. Então, eu entendo que essa questão regional no Brasil é para tudo, não é só para seguros, é para tudo, né? Então, em São Paulo, a forma de você abordar tanto o corretor quanto o cliente tem uma dinâmica. Aqui é difícil hoje em dia alguém te atender o telefone, já é quase invasivo você ligar diretamente para uma pessoa, você manda o WhatsApp e tal. Tem região, por exemplo, no Nordeste, que se você não ligar, você não vai conseguir conversar. Se você não for pessoalmente ou não tiver uma loja, você não vai ter credibilidade. Então, de fato, o Sul, ele representa algumas coisas, até porque o nosso sistema de transporte, ele é rodoviário, ele está muito concentrado no Sul, por conta dos portos, por conta da própria fronteira, que é uma fronteira seca, né? Então, o caminhão, a parte rodoviária é muito forte. Mas entendo que são questões regionais e que a oportunidade está sempre presente para a gente tornar o mundo mais seguro. Perfeito, professor. Vou fazer a última aqui, é do Cláudio Madella, né? Ele fala assim, que a dúvida dele é com essa transformação digital, principalmente nas insurtechs, né, que atuam por integração, muitas negociações são feitas de forma direta, sem a intervenção do corretor. Então, ele fala, são seguros em plataformas de e-commerce, logtechs, etc. Todos envolvidos ali com o gig economy. Como que vocês veem isso, né? Como que vocês veem essa demanda? Cláudio, eu vejo sob dois aspectos. O primeiro aspecto é que temos a digitalização, a tecnologia, um consumidor que demanda mais, contudo, o seguro é relacional, porque ele envolve confiança e longo prazo. É uma venda consultiva. Então, para aqueles seguros customizados e clicáveis, talvez exista um público que prefira assim. Mas para outros seguros que demandam uma consultoria, um olho no olho, um consultor especialista orientando, as pessoas vão querer o atendimento humano. Eu, particularmente, prefiro o atendimento humano para muitas questões que envolvem seguro de vida, previdência, até riscos de propriedades, talvez até o automóvel, né? Talvez um seguro viagem, um bilhete, uma coisa mais rápida pudesse ser feita de forma digital. Então, a figura do contato humano, ela é muito importante num produto de longo prazo e que demanda confiança, informações confidenciais, porque a vida do cliente, a renda, o patrimônio dele. E o segundo aspecto é que quem atua no comercial, por exemplo, de seguros, também pode, acho que o Rafael fala melhor que eu, também pode usar a tecnologia a seu favor. Você também pode escalar o teu contato com o público para que você traga uma lead mais qualificada para um contato humano. E aí eu vou pedir para o Rafa continuar esse papo, que ele entende bem disso. Cláudia, essa pergunta maravilhosa. Você levantou a bola para eu fazer o gol. Era tudo que eu queria, era uma pergunta assim, por quê? 16 anos que eu trabalhei praticamente na Porto Seguro, e você deve ter bastante tempo no mercado para trazer essa visão crítica. Eu escutei assim: pô, a Porto vai ser comprada pelo Itaú. A Porto virou um banco. O banco vai vender, o corretor não vai mais existir. Tenha certeza que não, tá? Então, por mais que entrem muitas insurtechs, agora a gente está vendo o crescimento muito grande de MGA, que é a figura do subscritor, que também tem muita gente que não conhece no mercado. Mesmo que tenha plataforma e que tudo isso esteja acontecendo, ô Cláudio, a nossa profissão não é ameaçada. Nós temos poucos concorrentes, existe um mar de oportunidade gigante para a gente utilizar a tecnologia ao nosso favor e saiba, tem muita coisa barata, simples e que com pequenas ações a gente consegue colocar no nosso dia a dia. Seja você um corretor, uma assessoria, um próprio MGA, uma seguradora ou uma insurtech, não importa.
Hoje existem soluções muito fáceis e baratas, né? No passado existia um preconceito com a figura do corretor de seguros, né? Pô, é o vendedor de pastinha, é o cara que sai na rua e tal. É, mas a gente resolve quando o advogado não resolve, a gente resolve quando o médico não resolve, a gente resolve quando ninguém resolve. Porque a última instância, tirando Deus, que é onde você vai pedir, porque aí já não tem mais jeito, é o seguro. Pô, eu vou gastar com advogado, eu vou tomar um processo, não, mas eu tenho meu seguro I&O, que vai me ajudar aqui nas custas da defesa e que vai me ajudar numa indenização, tá? Então, assim, seguro cyber, quase ninguém fala, é um seguro maravilhoso e ele está atrelado à tecnologia. Então, o que que eu quero dizer? Não fique com esse medo, Cláudio, em absoluta certeza que eu estou falando para você. É, Pelo contrário, tudo que está acontecendo, se você tiver a visão, se você falar assim, não, eu vou pegar essa onda, eu não vou com uma prancha muito pequena, eu vou numa longboard que eu quero uma velocidade menor. Ok, mas você conseguindo ver a onda, você vai surfar e até 2030 é dinheiro garantido para tudo que é lado. Para o cliente que vai conseguir pagar mais barato, a seguradora que vai ganhar bastante, o corretor que vai vender muito. Obrigada, professor Rafael, professora Dani.